Bom dia a todos. Estamos aqui para trazer a palavra de Deus para os vossos corações. Para tanto, nós vamos ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor diz o seguinte: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estava juntamente com ele e com seus discípulos publicanos e pecadores, porque estes eram em grandes números e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Palavra do nosso Deus. Esse texto, ele nos traz uma lição muito importante. Ele nos fala do chamado eficaz do Senhor Jesus Cristo. Esse chamado eficaz é um chamado no qual não há resistência, por mais forte que seja, capaz de impedir alguém de se achegar ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos muitos exemplos na palavra do Senhor que nos fala sobre o chamado do Senhor a muitas pessoas. Temos, por exemplo, Nicodemos, que era um homem muito religioso, era um chefe dentro do judaísmo, mas o Senhor o chamou. E ele foi e tornou-se discípulo do Senhor Jesus. Nós temos também uma mulher, a mulher samaritana. A palavra do Senhor nos diz que ela era uma grande pecadora, mas o Senhor chamou aquela mulher, e a palavra do Senhor nos diz que ela se entregou ao Senhor Jesus Cristo, tendo a Ele como Senhor e como Salvador de sua vida. Os seus pecados todos, toda a sua vida pregressa de pecado, de licenciosidade, não foi poderosamente suficiente para impedir o chamado do Senhor. Nós temos, por exemplo, também o apóstolo Paulo, que antes perseguidor da igreja, ferrenho perseguidor da igreja, havia prendido muitos cristãos, havia colocado na prisão muitos filhos de Deus, muitos crentes, havia também matado a muitos servos do Senhor. Mas então, no caminho de Damasco, quando ele estava em perseguição à igreja naquela cidade, naquela região, o Senhor Jesus Cristo o chamou. Toda a sua arrogância, soberba, toda a sua fúria, toda a sua ira, todo o seu ódio contra os cristãos caíram por terra. Porque ao chamado do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que se opõe à pessoa, tudo aquilo que se opõe ao Evangelho, mediante o chamado do Senhor Jesus, todas estas questões, elas caem por terra, porque o chamado do Senhor Jesus ao ser humano é poderoso para libertar, para curar,
para salvar, para produzir uma nova vida, vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz então que aquele moço publicano assentado em sua coletoria, mediante o chamado do Senhor Jesus, ele se levantou e foi, deixou toda a sua coletoria, todo o seu trabalho. Olha que coisa interessante, porque os publicanos, eles eram pessoas avarentas, gananciosas, eles cobravam mais do que o estipulado, eles amavam o dinheiro, eles eram cobiçosos, eles não se importavam com qualquer que seja para lhe tirar dinheiro. Então, naquele momento, aquele publicano ganancioso, aquele publicano que amava o dinheiro, aquele publicano que gostava do dinheiro, em detrimento a muitas pessoas, mediante o chamado do Senhor Jesus, ele se levanta, ele passa a seguir o Mestre. É bem claro o texto, porque ele diz assim: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Seguiu a Jesus, tornando-se o seu discípulo. Seguiu a Jesus, tornando o seu apóstolo. Seguiu a Jesus, tornando um daqueles que escreveu sobre o Senhor Jesus Cristo. Seguiu a Jesus, tornando-se um pregador do Evangelho. O chamado do Senhor Jesus Cristo foi tão eficaz àquele coração que ele não olhou para trás. Pois o chamado do Senhor Jesus Cristo, ele faz que o homem olhe para frente, não para trás. Ele faz que o homem olhe para adiante e não para trás. Porque esse chamado conduz o homem para a frente. Esse é o chamado do Senhor Jesus Cristo. Um chamado eficaz. Mas esse chamado eficaz, ele produz os seus frutos. Porque alguém que recebe um chamado desse, ele não ficará sozinho com esse chamado, mas ele quererá que outras pessoas também se acheguem ao Senhor Jesus Cristo. Porque esse chamado eficaz produz no coração do homem uma sede muito grande para pregar o Evangelho, para anunciar acerca daquele que transformou a sua vida, para anunciar o Evangelho que mudou a sua existência e que lhe deu uma nova direção. Aquele moço fez um banquete em sua casa. Chamou a Jesus e os seus discípulos e também chamou todos os publicanos, os seus colegas de trabalho. Mas também não somente os publicanos, mas ele chamou pecadores. Diz o texto, pecadores. Quem eram esses pecadores? Pecadores eram aqueles judeus que não viviam conforme a lei, a Torá. Eram aqueles judeus que estavam totalmente arredios à lei de Deus, que vivia conforme as suas próprias vontades, seus próprios desejos, suas próprias intenções. Pecadores eram esse tipo de gente que não tinha nenhum compromisso com a palavra de Deus e que vivia, sim, vivia conforme os seus pecados. Esses pecadores foram convidados também por Levi para estar nesse banquete. E quem era o pregador? O pregador era o próprio Senhor Jesus Cristo. Chamado eficaz é um chamado que produz frutos. O chamado eficaz é um chamado que produz iniciativa
para que outros também conheçam ao Senhor Jesus. Qual foi a iniciativa de Mateus? A iniciativa de Mateus, ou Levi, também era o nome dele, foi fazer um banquete. Essa foi a iniciativa. O chamado eficaz vai levar o homem a ter iniciativas para que esse evangelho seja anunciado a outros. Mas o texto também nos mostra que diante do chamado eficaz haverá oposições. Logo apareceram os escribas, os fariseus. Quem eram esses? Escribas e fariseus eram aqueles religiosos que se diziam mestres da lei. Eram aqueles religiosos que se diziam professores da lei. Eram aqueles religiosos que administravam a lei aos corações dos homens. E aqueles escribas e fariseus se apresentaram ali naquele jantar, não para receber um chamado eficaz, mas para se opor ao que estava acontecendo. E eles disseram: olha, o mestre de vocês, falando para os discípulos de Jesus, o mestre de vocês, ele se assenta com publicanos e pecadores. Jesus ouviu aquela conversa. Jesus ouviu aquela conversa. E o que Jesus disse? Jesus disse assim: olha, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ninguém, quando está são, vai ao hospital ou marca uma consulta e diz para o médico: olha, doutor, eu estou são, viu? Eu estou são. Ninguém diz isso. Sempre quando alguém marca uma consulta, que vai a um hospital, é para dizer ao médico: olha, doutor, eu estou sentindo algumas coisas. Jesus então disse: olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. O chamado eficaz é aquele chamado que chama pecadores. Pecadores que necessitam de arrependimento. Pecadores que necessitam de salvação. Pecadores que necessitam de reconciliação com Deus. Jesus veio chamar pecadores. O chamado eficaz é um chamado para pecadores que estão perdidos, que estão longe de Deus, que estão sem a certeza da salvação. E quanto a você? Você já foi chamado por Deus? Você já foi chamado por esta palavra do Senhor? Você já segue o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Então faça estratégias, tome iniciativas para que outras pessoas conheçam a Jesus. Tome iniciativas para que este chamado também alcance outras vidas. E você que ainda não tem esse chamado, eu quero dizer que, através desta mensagem, o Senhor Jesus Cristo, Ele te chama. Ele te chama para que você o siga. Seja em que situação você estiver, seja em que circunstância da vida você se encontra, não importa. Jesus, Ele te chama, pois só Ele pode mudar a sua vida. É Ele que transforma, é Ele que muda. Fez daquele publicano, fez daquele homem ganancioso, avarento, um discípulo. Fez daquele homem, Mateus, um escritor de um dos evangelhos. Fez daquele homem um grande ganhador de almas. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.